Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é mais um dia da nossa leitura bíblica de capa a capa. Hoje é o nosso dia 91 de leitura. Nós estamos adentrando abril para fazer a leitura de hoje de 1 Samuel, do versículo 23 do capítulo 23 ao capítulo 25. Pegue sua água, seu chá, seu café, sente-se aqui comigo e bora para a leitura de hoje. Nós vamos começar com Davi falando a respeito da cidade, como Davi salvou a cidade de Keila. Bora comigo então? Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: Devo ir e atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor Deus. Ataque-os e salva a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram os seus rebanhos, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu em uma armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvir dizer: Ó Senhor, Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o plano. Davi na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas na região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. E Davi estava com medo porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Horesa, no deserto que fica perto de Zif. Jonatas foi encontrar-se com ele e ali lhe deu coragem para continuar na proteção de Deus. Confiar na proteção de Deus. Jonatas disse: Não tenha medo. Saul, meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E meu pai sabe muito bem disso. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Horesa e Jonatas voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na terra, em Horesa, no monte Áquila, ao sul de Gesminom. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente, que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: Que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui sem falta. Então irei com vocês e, se estiverem lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os outros do outro. Eles fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados, que os estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: Volte imediatamente, os filisteus estão invadindo o país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. E é por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gede. Olha que coisa interessante, a gente já está adentrando num lugar onde a gente já pode ver que, além dos versículos passados, dos capítulos passados, a gente ter visto que Davi ajudou várias pessoas em situação de necessidade, mesmo que isso se custasse para ele
a sua própria segurança, a gente pode ver que mesmo nos momentos onde ele estava completamente entregue na mão de Saul, Deus não deixava que Davi fosse tocado por Saul. Então isso já traz para nós uma grande certeza. Mesmo em meio às dificuldades, nós podemos ser ousados em obedecer ao Senhor, porque é somente o Senhor que vai nos entregar e também é somente o Senhor que pode nos proteger. Então, mesmo em momentos de dificuldade, igual Davi, nós podemos tomar esse posicionamento de coragem em fazer o certo. E até mesmo nos momentos de desespero, a gente pode levar a consulta ao Senhor, a gente pode perguntar ao Senhor, desde as coisas óbvias às coisas mais complexas de todas. A gente acabou de ver ali que Davi perguntou ao Senhor: Saul realmente está vindo me pegar? Eu realmente estou numa posição difícil aqui, onde eu vim parar em Keila? E o Senhor confirmou para ele. E mais do que isso, Davi perguntou: as pessoas de Keila, quem eu ajudei, vão me trair? E o Senhor falou: vão me trair. E sabe qual era a grande questão aqui? Davi não ficou com rancor no coração. Davi ajudou de uma forma totalmente abnegada. E ele sabia, até mesmo, que as pessoas não poderiam ir contra o rei. Então, nessa questão em específico, a gente pode ver que a gente deve fazer como Davi. Mesmo que as pessoas venham nos perseguir depois, a gente precisa ajudar. Existe um versículo que vai falar que até para os meus inimigos eu preciso amá-los e fazer o bem para eles. Então, em todo momento, a gente não deve escolher a quem ajudar e a quem deixar de ajudar, mas sim quantas pessoas que eu consigo ajudar. Isso é muito bom para nós, porque isso tira de nós essa limitância de tentar simplesmente ajudar as pessoas que nos ajudam, mas sim tomar o posicionamento que Davi nos ensina aqui, de fazer o bem a todo tempo. Vamos continuar na nossa leitura aqui? Capítulo 24. Davi deixa de matar Saul. Quando Saul voltou da luta contra os filisteus, soube que Davi estava na região deserta que fica perto da fonte de Gede. Então escolheu 3.000 dos melhores soldados de Israel e foi com eles procurar Davi e os seus homens a leste das rochas dos cabritos selvagens. Saul chegou a uma caverna junto de alguns corrais de ovelhas, perto da estrada, e então entrou ali para satisfazer as suas necessidades. Aconteceu que Davi e os seus homens estavam escondidos mais no fundo da caverna. Então eles disseram a Davi: esta é a sua oportunidade. O Senhor Deus disse que lhe entregaria o seu inimigo e que você poderia fazer com ele o que quisesse. Então Davi se arrastou de mansinho até onde estava Saul e cortou um pedaço da capa dele sem que ele percebesse. Mas aí a consciência de Davi começou a doer, porque ele havia cortado um pedaço da roupa de Saul. Então disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer algum mal, meu senhor, que ele escolheu como rei. Eu não devo atacá-lo de jeito nenhum, porque ele é o rei escolhido pelo Senhor. Assim Davi convenceu os seus homens de que eles não deviam atacar Saul. Então Saul levantou-se, saiu da caverna e seguiu ao seu caminho. Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão, então disse: por que é que o Senhor dá atenção a pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram para que o matasse, mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu o cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem lhe fazer nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não ataquei. Que o Senhor julgue algum de nós, de qual de nós dois está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim. Pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus, mas eu não lhe farei mal nenhum. Veja o que o rei de Israel está tentando matar. Veja só o que ele está caçando, um cachorro morto, uma pulga. O Senhor Deus vai julgar e decidir qual de nós dois está errado, e que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho Davi? E Saul começou a chorar, então disse a Davi: você está certo e eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Senhor me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixará ir embora são e salvo? Que o Senhor o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e de que durante todo o seu governo o reino continuará firme. Mas jure em nome do Senhor que você não acabará com os meus descendentes. Assim o meu nome e o nome da minha família não serão aniquilados. E Davi jurou. Então Saul foi para casa e Davi e os seus homens voltaram para a fortaleza. Olha que coisa impressionante que a gente está vendo aqui.
A gente está vendo aqui que Davi está entregando para Deus o destino de uma pessoa que faz mal a ele. Davi, com certeza, já era alguém muito popularizado, muito famoso dentro do próprio povo. E ele pode perceber que, dentre as pessoas, se ele viesse a fazer esse motim, se ele viesse a fazer essa revolta, ele seria apoiado, porque ele era uma pessoa que não estava fazendo mal algum ao rei, mas o rei estava perseguindo. E na oportunidade ideal para fazer isso, o que ele faz? Ele simplesmente entrega o destino do seu inimigo, não para ser executado por ele mesmo, mas para que Deus faça dele o que ele bem entender. Como que a gente pode ver e como que a gente pode aplicar isso nos nossos dias hoje? Sabe aquele chefe chato que fica te perseguindo, que fica fazendo qualquer coisa? Imagina que você tem contra ele uma prova da implicância dele para mostrar para os seus superiores. Você vai e mostra para ele, olha chefe, você está fazendo isso contra mim, você deixou provas e rastros, mas agora eu gostaria de te mostrar que eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu não vou te denunciar nesse determinado sentido, somente de implicação pessoal, claro, para que você venha a ser demitido ou tudo mais. Porque foi Deus que te colocou aí. E se Deus te colocou aí, Ele também vai te tirar. Não vou ser eu que vou precisar levantar um dedo. A primeira coisa que a gente deve aprender aqui é que quem estava defendendo o reino de Saul era o próprio Saul. Mas quem estava defendendo Davi era o próprio Senhor, porque Davi já tinha aberto as mãos de se autodefender em relação a poder usurpar o reino. É por isso que Davi, posteriormente, tem tanta confiança de ser o rei, porque não foi ele mesmo que se colocou lá. Então a gente deve lidar com isso também. Será que a gente está defendendo as nossas próprias posições e tentando nos colocar em novos lugares? Ou será que é Deus que vai fazer isso? É uma boa pergunta, né? Vamos continuar lendo aqui então. A morte de Saul. Capítulo 25. Samuel morreu e todos os israelitas se juntaram em chorar a morte dele. Então o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Parã. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail e ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas. Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo, com a ordem de encontrar Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações. Desejo tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo que estiveram em Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles e lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé, quem é ele? Nunca ouvi falar nele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. Os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: põe as suas espadas nas cinturas. E todos obedeceram. Davi então pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou no deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, ele tem sido muito bom para nós. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estiveram com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegiam de dia e noite, todo o tempo em que estivemos com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 200 quilos de trigo torrado, 100 cachos de pasta e 200 pastas de figos secos e pôs tudo sobre jumentos. Então disse aos empregados: vão à frente que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montando no seu jumento e de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens, que vinham na sua direção. Davi tinha pensado: de que me adianta proteger a propriedade desse homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei. Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer.
Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele, encostou o rosto no chão aos seus pés, dizendo: Por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesmo não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus que impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro, pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele. O Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso, mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as boas coisas que ele prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, por ter se vingado por si mesmo, e quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algum mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo me encontrar, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: Volte para casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus o Senhor, ele me vingou de Nabal que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. Os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e acompanhado por suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou sua esposa. Davi tinha casado com Ainoã de Jezreel e agora com Abigail, que também se tornou sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, a Paltil, filho de Laís, da cidade de Galim. Olha que coisa impressionante a gente pode perceber aqui. Tudo aquilo que a gente estava construindo nessa história anterior e percebendo que Davi estava dando a próprio Deus para que ele se vingasse dos seus inimigos, e no primeiro momento que ele vai tentar fazer alguma coisa diferente disso que Deus tinha colocado no coração dele, aparece uma mulher e fala exatamente toda a história de Davi, o como ele tem se comportado diante de Deus, e para que ele não venha fazer algo que vai manchar ele, algo que vai de fato ser algo que no futuro ele vai se arrepender quando ele tivesse sido rei. Isso a gente pode ver que é uma mulher que tem joelho no chão, uma mulher que ora. Gente, Abigail não só falou com destreza, ela basicamente falou toda a história de Davi. Não simplesmente por ser um homem conhecido, mas também porque ela utilizou de muitos detalhes que basicamente Deus conhecia do coração de Davi para fazer exatamente aquilo que Deus queria naquele momento. Davi ouviu aquela mulher e não só ouviu, mas tomou todas as propriedades que Nabal tinha negado a ele. Davi foi somente para ter um momento de festa com Nabal, para aproveitar o final de semana. E uma semana depois saiu com todas as suas propriedades e com a sua esposa também. Por que disso? Porque Davi escolheu confiar no Senhor. Que nós possamos ter esse mesmo posicionamento de Davi, confiar no Senhor, custe o que custar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, para cumprirem aquilo que o Senhor bem determinou a nosso respeito. Que Deus te abençoe, eu te espero aqui amanhã e que a paz seja contigo, meu irmão. Até mais.